A popularidade do Lula só tá diminuindo. Nem no Nordeste, onde o Lula sempre foi o favorito, a galera tá querendo saber dele. O Brasil inteiro, no geral, não tá gostando muito mais do Lula e a popularidade dele só vem despencando. E bom, meu nome é Vitor Hugo e vamos entender agora tudo o que tá fazendo o Lula perder a popularidade lá no Nordeste, onde ele sempre foi o favorito, e também no resto do Brasil, né? Porque o brasileiro não tá muito satisfeito com o governo do Lula, não. Se liga, pesquisas indicam desgaste da popularidade de Lula no Nordeste diante da economia real, avanço evangélico e mudanças no ambiente político regional. Ou seja, tem várias coisas acontecendo e diminuindo a popularidade do Lula no Nordeste, onde ele sempre foi o favorito. O Nordeste, a maior região do país, onde tem muita gente, é o lugar mais decisivo na época das eleições. Então, em 2022, o Nordeste teve um papel muito importante. Por quê? Como lá tem muita gente e o Lula sempre foi o favorito lá, cara, isso fez ele ganhar a eleição. E se liga, por mais de 20 anos a região Nordeste funcionou não apenas como um bunker eleitoral de Lula, mas como um território de fidelidade política estrutural que foi decisivo para o retorno do petista ao Palácio do Planalto em 2022, quando alcançou 69,3% dos votos contra 30,7% dos votos do Bolsonaro. Então, o Nordeste sempre foi muito importante e o Lula sempre foi o favorito lá. Só que as coisas estão mudando, cara. A situação atual do país está mudando, a galera tá começando a acordar e até no Nordeste, onde o Lula sempre foi o favorito, a galera não tá curtindo muito o governo, a galera tá começando a acordar e não querer muito mais saber de Lula. Mas ele ainda ganha lá, ele ainda é o favorito lá, mas menos do que foi anteriormente. Se liga, o cenário atual revela um descolamento gradual. Pesquisas recentes indicam que a aprovação presidencial permanece majoritária, ou seja, a galera, na grande maioria, ainda é a favor do Lula, mas já convive com índices de desaprovação tecnicamente empatados em parte dos estados nordestinos, movimento incomum para uma região historicamente associada ao lulismo, ou seja, antigamente, vou jogar um número aqui aleatório, 90% da população nordestina era a favor do Lula, agora está 50% a favor, 50% contra. Eu vejo, no meu dia a dia, a grande popularidade do Lula é das pessoas mais velhas, a galera que viu outro Lula, que viu o Lula em outra época, essa galera ainda curte muito o Lula. E pra quem não sabe, ele é tão popular lá porque ele é de lá. O Lula nasceu lá. E essa mudança não ocorre do nada, ela é resultado do distanciamento crescente entre os desempenhos, os indicadores macroeconômicos e a percepção cotidiana da população. Então, saem pesquisas dizendo que o desemprego no Brasil tá baixo, o desemprego do Brasil tá diminuindo, que os preços estão diminuindo. Essas são as pesquisas, só que na realidade a parada é outra. Então, cara, as pesquisas, a mídia dão dados, dão informações que na prática, na realidade, são outra coisa e o povo tá percebendo, cara. O brasileiro paga cada vez mais caro nas coisas, sei lá, você vai comprar um Kwid por 80 mil, você vai comprar um iPhone tá 10 mil, sendo que a gente liga a internet e olha que, nossa, a gente vê uma notícia dizendo que tá tudo mais barato. Então, a teoria é outra e a realidade a teoria é uma e a realidade é outra completamente diferente. Enquanto o governo sustenta dados positivos de pleno emprego e atividades econômicas aquecidas, o eleitor avalia sua realidade a partir do consumo imediato. No Nordeste, onde a renda média é menor e a alimentação ocupa parcela maior do orçamento familiar, a inflação dos alimentos exerce impacto político direto e benefícios sociais permanecem relevantes, mas já não produzem a mesma percepção de ascensão social observada nos primeiros mandatos do presidente. Ou seja, quando começou, estava todo mundo alegre, vai mudar tudo, mas conforme os anos de governo foram prosseguindo, foram se seguindo, foram acontecendo, a galera não tá muito mais satisfeita, a galera não tá curtindo e vendo que a realidade é outra, tá tudo caro, tudo inacessível, os grandes auxílios estão mais piorando o país do que melhorando, mas isso não é papo para esse vídeo. E aqui, o eleitorado evangélico também entra na conta. Esse processo econômico coincide com uma transformação estrutural silenciosa, a reconfiguração religiosa da região, ou seja, ao que parece o Nordeste está se tornando um local mais evangélico e os evangélicos, devido à homenagem que as escolas de samba fizeram para o Lula, não estão muito favoráveis ao governo Lula, porque a galera se sentiu meio que criticada, a galera se sentiu ofendida com o que aconteceu no carnaval e todo mundo já sabe, né?
E vamos dar uma olhada, a fadiga material de Lula. Segundo o pesquisador, na avaliação do cientista político e professor da Universidade Federal do Piauí, Elton Gomes, o cenário reflete um conjunto de fatores acumulados ao longo do tempo. Há algum tempo, nós temos visto os índices de aprovação do governo se deteriorarem, inclusive em regiões que eram entendidas como fortalezas do lulopetismo. Ou seja, a galera não tá muito favorável e tá percebendo que a situação não tá muito interessante, as coisas estão ficando mais complicadas pro Lula. E em Minas também, o Lula não tá sendo muito favorito. Em Minas também, a galera não tá querendo saber muito do Lula. Porque, para quem não sabe, nas últimas eleições, em 2022, o Nordeste inteiro ficou favorável ao Lula, como eu mostrei anteriormente, com 70% dos votos. Em Minas também, o Lula também ganhou em Minas Gerais. Nos outros estados, nas outras regiões, a galera votou mais em Bolsonaro, só que como o Nordeste é gigantesco, isso foi muito impactante, isso teve um peso enorme. Mas se liga, o Lula é hostilizado com gritos de ladrão durante visita a Ubá, em Minas Gerais, que para quem não sabe, recentemente Ubá acabou passando por uma situação triste, complicada, uma tragédia climática, e o Lula foi lá prestar apoio, prestar solidariedade, mas o povo não foi muito favorável não, e como está escrito aqui, acabou sendo xingado. O presidente Lula foi hostilizado por parte do público durante a visita em Ubá, no sábado, enquanto percorria bairros atingidos pelos temporais e cumprimentava moradores. Algumas pessoas gritaram palavras de ordem contra ele como ladrão. Gritavam palavras de ordem contra ele como ladrão. Durante o deslocamento da comitiva pelas ruas, grupos de moradores se concentraram para manifestar descontentamento. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir manifestantes entoando coros como Lula ladrão, seu lugar é na prisão, e gritos de acorda Brasil. Porque o que acontece? O Brasil vive uma situação ruim, vive uma situação bem desagradável, tudo caro, tudo inacessível, muito desemprego, e o cidadão já fica puto, o brasileiro já fica puto. E o que acontece? Imposto em cima de tudo. Muito imposto, ou seja, o brasileiro trabalha, dá duro, e quando vai receber o salário tem um desconto absurdo. Isso já deixa o cara puto. Então o cara trabalha no dia a dia puto. Isso eu tô falando do Brasil inteiro. Agora vamos jogar para o cidadão de Minas. O cara trabalha duro, tudo caro, tem imposto, essa raiva já é acumulada. Então, quando ele passa ainda por uma situação de estresse, como aconteceu nesse caso aí, muita gente perdeu a casa, o cara já tava puto com uma situação. Ele ficou puto com outra, cara. O cara fica hostil, por isso que a galera xingou. Ou seja, o Lula tá perdendo a popularidade tanto no Nordeste, onde ele sempre foi o favorito, e também em Minas, onde ele teve a grande maioria dos votos na última eleição. E se liga aqui, ó. Brasileiros acham que o governo Lula gasta muito e querem limitação de super salários. A maioria da população brasileira avalia que a gestão do orçamento público é um problema grave, que o governo do Lula gasta mais do que pode. Dados são de pesquisas do Instituto Antigo Ideia Big Data, encomendados pelo movimento Orçamento Bem Gasto. Por outro lado, grande parte dos brasileiros defende o pagamento de benefícios atrelados ao salário mínimo e a manutenção dos pisos de saúde e educação que pressionam as contas públicas. Ou seja, muitos políticos, muitas pessoas que exercem grandes cargos, que já têm altos salários, só têm os seus salários cada vez mais aumentados, mais regalias. Enquanto isso, a galera da saúde, a galera da educação, que mudam vidas, um enfermeiro salva uma vida, um professor transforma uma vida, enquanto isso o salário deles está ali baixinho, tá carcomido e não tem aumento. A população é a favor de ter aumento para essa galera. É só isso que eu tenho para falar. E a corrupção é o principal problema das contas públicas, segundo essa pesquisa, e segundo o levantamento, 60% dos brasileiros consideram que a gestão do orçamento público é um problema grave do país. Para 55% dos entrevistados, o governo Lula gasta atualmente mais do que pode. Consequentemente, a gente está nessa situação tenebrosa que o Brasil se encontra. E se liga aqui, Lula perdendo popularidade no Nordeste. Lula foi hostilizado em Minas, ou seja, o que significa que a galera lá não tá muito favorável a ele. E também aqui, ó, grande parte dos brasileiros acham que o governo Lula gasta muito e querem limitação de super salários, ou seja, o brasileiro em si, vamos fazer um parecer geral, supostamente o brasileiro não tá muito a favor do Lula, não tá muito a favor desse governo. Mas agora eu quero que você comente aqui, na sua opinião, a popularidade do Lula tá aumentando ou a popularidade do Lula tá diminuindo? Comenta aqui embaixo e valeu, pessoal, um grande abraço e falou!